Muito bem, amigos, estamos chegando com um bate-papo muito gostoso com a psicóloga, palestrante, escritora Olga Tessari. Prazer em recebê-la aqui na Rádio Sonho, Olga. É sempre muito bom estar aqui. Obrigada. Muito bem. Você já deve ter ouvido, né, várias frases de sogras, né? Dizem que genros e sogras se odeiam. Eu sabia que a mãe da mulher maravilhosa com quem me casei só podia ser espetacular. Obrigado pelo carinho, sogrinha. São elogios, né? Aí vem a pancada. Não pedi presente algum para o Papai Noel, só para ele chegar com o saco vazio, colocar a minha sogra dentro e levá-la embora para o Polo Norte. Aí tem outra. E o capeta disse à minha sogra: sobe e não volta mais. Que barbaridade, Olga. Que barbaridade. Tem algum manual para convivência boa de mulheres esposas com as sogras, com as mães dos maridos e vice-versa, não? Olha, na verdade, eu acho que o que falta é respeito e tolerância, porque assim a relação com a sogra, tanto dele quanto dela, ou é uma relação de amor ou é uma relação de ódio, né? Não tem meio termo. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar a sogra como ela é. Né? Então, veja, as pessoas, uma coisa que eu sempre digo, as pessoas agem conosco da forma que nós permitimos que elas ajam. Então, veja, se você tem uma sogra que é enxerida, que vive dentro da sua casa, que vive dando palpite, que vive querendo modificar tudo, a mãe dela, né, aliás, a filha dela, a sua esposa, é que está errada, que não coloca limite na mãe. Né? Então, muitas vezes, isso eu observo no consultório, às vezes a filha precisa aprender a colocar limite na mãe. Tipo, mãe, agora você não está na sua casa, você está na minha casa. E aqui a minha casa funciona dessa maneira, diferente da sua. Então, se você coloca um limite na sua sogra, né, na sua mãe, ela vai se tornar uma melhor sogra. E veja, ela está no direito dela de querer interferir. Então, se é daquelas mulheres, por exemplo, que vivem a vida como mães, depois querem ser avós, querem controlar a vida dos filhos, certamente quem casar com os filhos dela vai odiar a sogra, né? Agora, o que o homem ou a mulher podem fazer com a sogra? Manter uma relação cordial e aprender a falar não. Então, quando a sogra vem e começa a interferir, você fala: olha, sogrinha, eu gosto de você, mas eu não concordo com você. Aqui é a minha casa e a minha casa, minhas regras. Claro que você vai falar com educação, com gentileza, mas você vai colocar a sua sogra no lugar dela de sogra e não no lugar dela de gerente da sua vida e da sua casa, que é o que acaba acontecendo muitas vezes. Né? Às vezes a filha tem dificuldade de se relacionar com a mãe, às vezes o filho tem dificuldade de botar um limite na mãe. Isso acontece muito, por exemplo, quando a mãe perde o marido, né, e ela assume o filho como o provedor da casa, né, e aí ele meio que vira marido dela, sem ser óbvio, mas na cabeça dela é como se ele fosse o marido. E aí, quando ele arruma uma esposa, né, ela quer continuar tendo o vínculo que ela tinha antes. E isso é impossível, né? Porque a partir do momento que ele se casa, ele quer viver a vida dele, ele não quer mais que a mãe fique interferindo o tempo todo. Então, as sogras precisam entender, né, que a vida segue. Os filhos, quando crescem, eles batem asas e vão seguir a vida deles. E elas precisam continuar seguindo a vida delas por outros caminhos que não cuidar da vida dos filhos depois de casados. O pior disso tudo é que ou você dá um basta e corre o risco de brigar com a mãe, né? A vida do casal vira um inferno, né? Entre eles. Exatamente.
Exatamente. Então, por exemplo, existem sogras que exigem que os filhos passem o domingo com elas, né? E aí, de repente, o casal trabalha, o casal quase não tem tempo para estar junto, o casal gostaria de viajar no fim de semana e tem que ir lá bater cartão na casa da sogra. Não, eles precisam sentar com ela e falar. E veja, não é você ser agressivo, com respeito, com educação, explicando para essa sogra o porquê que é importante eles terem esse domingo para eles. Então, eles não vão deixar de visitar a sogra, mas eles vão um domingo sim, um domingo não, ou uma vez por mês. Mas a sogra precisa entender que a vida é diferente depois do casamento. E muitas vezes os filhos não colocam esse limite e depois reclamam. Né? Ah, mas eu tenho medo de magoá-la, eu tenho medo de feri-la. Mas peraí, você já está se magoando, de certa maneira, o teu comportamento está ferindo a sogra de alguma maneira, porque você fica irritado, porque você fica mal educado, porque você evita estar com ela. Então, você já tem um problema. Então, não é melhor buscar resolver esse problema de uma forma amigável, tranquila, conversando. E eu sempre digo, esse tipo de assunto a gente conversa num ambiente neutro. Né? Você não vai na casa da sua sogra para falar com ela, e você não vai trazê-la para sua casa para falar com ela, mas você vai sair para ir tomar um café com ela, para dar uma volta no parque com ela, ou seja, conversar num ambiente público onde ela não vai dar chilique, onde ela vai ouvir, onde você vai falar num tom de voz mais agradável, ou seja, resolver a questão. Né? E dizer, olha, eu não te odeio, mas tem coisas que você faz que me incomoda. Então, vamos tentar fazer um acordo que seja bom para todos nós. Você fica feliz, nós ficamos felizes e a gente convive bem. Que esse é o caminho, né? Você vai agregando as pessoas à sua família ao longo do tempo. Então, e não simplesmente você vai se afastando, que é o que acaba acontecendo. É verdade. Né? Legal, obrigado, Olga, e até a semana que vem. Até, um grande abraço.